Esse aqui do gravador, espero que grave, porque ele não faz aquele barulho que o do Zoom fala, né? Que traz uma mensagem em inglês falando que está avisando que está gravando. Está gravando. Sim, Está Eu ouvi uma mensagem. mas acho que é assim gravando. mesmo, né? Esse aí. Vamos lá, vamos começar aqui o nosso estudo. Livro dos Espíritos, né? É o nosso estudo de hoje. Então, vamos lá. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 8/9/2025. E nesse horário nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. Nós vamos estudar hoje a questão 715, que está na parte terceira, capítulo 5 da Lei de Conservação, necessário e supérfluo. É a questão 715. Vocês viram aí o apoio que eu pedi, né? Eu pedi o apoio aí do Evangelho, mas eu botei só naquele Evangelho, tá? Do Cefa, que eu ainda não estou podendo mandar para cada um de vocês. Então, eu botei lá no Evangelho o apoio que a gente vai precisar. Então, vamos agora, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, agradecendo as bênçãos que nós recebemos de Deus a todos os momentos, pedindo ao Senhor que nos proteja, que nos fortaleça, para que a gente possa continuar, né, na nossa caminhada, fazendo tudo aquilo que precisamos fazer para melhorar cada vez mais. Vamos pedir a Deus que abençoe aqueles nossos irmãos que se encontram ainda, né, em perturbação, em desespero, né, por algum motivo de ódio, de mágoa, de alguma coisa que para ele não tenha ficado muito boa. Pedimos também pelos nossos irmãos desencarnados, que eles encontrem a paz, a tranquilidade, seus familiares, amigos, e que todos nós possamos, Senhor, nos acalmar, prosseguir a nossa caminhada, fazendo o melhor que nós pudermos, né, pela nossa renovação íntima, que a gente possa continuar trabalhando para servir melhor ao Mestre Jesus, que são muitos os necessitados, mas poucos que estão realmente se dedicando a esse trabalho do bem, e que Deus sempre nos dê forças para nós podermos enfrentar tudo que aparecer na nossa frente, né? E vencer todos os obstáculos, na certeza de que nunca estamos desamparados. E assim pedimos a Deus, né, que nos abençoe, abençoe nossa família, abençoe nossos bons propósitos e abençoe os nossos estudos. Que os amigos espirituais que nos acompanham nesses estudos possam nos inspirar para que a gente possa, né, compreender sempre melhor esses ensinamentos e trazê-los, né, para que todos nós possamos aprender com mais facilidade. Obrigado, Senhor, e ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Então, vamos Deus. começar o nosso estudo aqui no Livro dos Espíritos, na questão 715, que tem por título Necessário e Supérfluo. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: como pode um homem conhecer o limite do necessário? O necessário para ele viver. A gente pode se reportar, voltar aqui atrás da questão 713, que nós estudamos na aula passada, só para relembrar 713, que diz assim, ó, Kardec pergunta: traçou a natureza limite aos gozos? E os espíritos respondem: sim, traçou para vos indicar o limite do necessário. Então, traçou a natureza o limite aos gozos? A resposta é sim, é sim. Sim, limite E ele diz necessário. aqui, o amigo espiritual diz, traçou para vos indicar o limite do necessário.
Mas, ele tem uma construção adversativa, né? Pelos vossos excessos chegais à saciedade, né? Quer dizer, aquela coisa do... O cidadão chega a um ponto que diz assim, eu não preciso de mais nada para viver, eu tenho tudo. Nada me faz feliz. Sabe aquela coisa do cansaço do ter tudo? Quando o indivíduo está cansado de ter tudo, ele entra naquela coisa, né? Verdade. Tudo que eu sonhei Acho da que minha vida, eu tudo bom tenho. é. Tudo que eu precisar, eu tenho. Aí dá aquele cansaço, aquele enfado. É o enfado. Porque a pessoa tudo, não precisa se esforçar, porque tudo que ela pensou, tudo que ela sonhou, ela tem. Então dá aquela coisa, né? O que eu estou fazendo aqui? O que essa vida pode me trazer de bom ainda? Se eu tudo que eu queria, que eu posso imaginar, eu tenho. É o tipo assim do enfado, né? Então ele diz aqui, mas pelos vossos excessos chegais a essa saciedade, esse enfado, e vos punis a vós mesmos. Porque depois do enfado, a pessoa começa a inventar besteira, né? É verdade. Pensar besteira. É, a vida não tem mais nada para me oferecer, aí começa a pensar besteira. Então, voltando a 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? E aí os homens espirituais dizem aqui, aquele que é ponderado, ponderado é uma pessoa equilibrada, né? Aquele que é ponderado o conhece o quê? Esse limite do Os necessário. limites. Então, aquele que é ponderado o conhece por intuição. Intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a própria custa. Então, quem é ponderado, equilibrado, tem bom senso, sabe qual é o limite do necessário. E ele sabe que se ultrapassar essa linha, essa divisória aí desse limite, talvez ele viva experiências que não são boas. E quando ele diz, e a sua própria custa, porque vai entrar nos erros e nos abusos. E todo mundo aqui já sabe que abuso não é coisa boa. Toda vez que a gente abusa de alguma coisa, tipo, assim, fui na festinha, adoro comer brigadeiro. Aí vem a travessa cheia de brigadeiro, né? Aí a gente come os 5 brigadeiro. Mas você, né? Sou apaixonado por brigadeiro. Aí você resolve comer o quê? Metade da bandeja. Aí daqui a pouco o fígado vai estar doendo, vai estar. Não é assim? Ai, nossa! Eu adoro isso! Aí mete a cara daquilo. Aí daqui a pouco começa, né? Ai, acho que estou passando mal. Faz um chá de boldo. Ai, vou tomar um chá de louro. Ai, meu. Não é assim quando a gente abusa? A gente começa. Não, e como a Cris está dizendo, enche a cara de brigadeiro na festa e ainda quer levar os para casa. Aí nem chega em casa, no meio do caminho, vai. Ah, é. Quando Ainda vai chega, está levar para. passando mal. Está passando mal, abusou. Chocolate demais, não é? Então, o abuso sempre vai trazer o problema para a Própria gente. custa. Vamos dar uma olhadinha na questão 633. Ó, deixa marcadinho aqui a 715. Marca aí a 715 que a gente vai voltar para ela, para não se perder. Vamos voltar na 633. O abuso é uma droga. A gente abusa mesmo. Abusa, abusa, não adianta. Né? Aí a gente sofre e pensa, não posso mais fazer isso. Aí quando a pessoa diz, não posso fazer mais isso, é porque abusou, 633. aprendeu com o sofrimento. 633. A regra do bem e do mal
que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder um guia seguro? Aí olha o exemplo que ele vai. Olha o que ele vai começar a dizer aqui, o espírito. Quando comeis em excesso, que isso é uma das coisas, não é? Que a gente sempre quebra a cara. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois, por exemplo, quer ver um exemplo? Uma vez eu fui num restaurante, aí tinha aquelas cachoeiras, cascatas de camarão. Eu não tenho alergia a camarão, não tenho. Graças a Deus. Que eu digo assim, se é para ter alergia, tenha ovo, pelo amor de Deus. Ter alergia a camarão é uma desgraça. Né? Tem gente, eu tenho alergia a camarão. Eu digo, pelo amor de Deus, é muito pobre. Alergia a camarão. Quer ter alergia, tenha ovo. Tem alergia a ovo. Não é assim? Tem alergia a farofa, a farinha. Mas tem alergia a camarão, é doce. Que camarão é tão gostoso, né? E caro. Então vai ter alergia? Tem alergia a farinha. Tem alergia a farinha. Pronto. Alergia a camarão é duro na queda. Mas eu fui nesse restaurante, eu não tenho alergia a camarão. Mas eu comi tanto camarão. Quando eu vi aquela cascata de camarão, minha filha, eu comi tanto camarão, que eu comecei a ficar com o lábio ardendo. Sabe, ardendo. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu comi tanto camarão que a partir de agora eu vou ter alergia a camarão? Não me permita isso, senhor, pelo amor de Deus. Alergia a camarão, não. Mas eu comi tanto camarão que eu fiquei com os lábios ardendo e dormente. Eu falei, meu Deus. Aí meu irmão, Alergia. que tem alergia a camarão, uma vez ele comeu um salgadinho que tinha, ele não viu que era de camarão. Ele ficou 24 horas Passou sem mal. chegar. Tem gente que tem, né? Aquele Eu, graças a Deus, eu não de tenho. glote que fecha. Eu já vi um sobrinho meu quase morrer. Adoro. A glote dele fechou, ele fica todo inchado. O médico falou: "Ó, se vocês chegassem um pouquinho mais tarde no hospital, ele morria. Porque tem pessoas que têm Loucura. alergia a frutos do mar. É terrível, né? A pessoa até morre. Amendoim também, tem pessoas que têm essas Amendoim. alergias bravas. Então, ele diz aqui: quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos, que vai passar mal, vai ficar vomitando, né? Já viu aquela cólica de fígado, como dói? Terrível, vai ficar enjoado, né? Não pode ver nada, aquela coisa horrorosa. Aí tem que ficar tomando muito chá de boldo, que é amargo, horrível, mas tem que ser para poder dar um jeito. É horrível, né? Aí, em tudo é assim, em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre a voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. Então, se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males. Porque essa voz que diz para a gente basta é a da nossa intuição. A intuição, a gente pode até escrever aí. A intuição, ela é anímica. A intuição é anímica, porque ela vem da própria alma. Quando você diz assim, meu Deus, tem alguma coisa me diz. A intuição é anímica, porque ela vem de dentro de você. Porque, como ele diz assim, a lei natural traz para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento.
Se atender sempre a voz que lhe diz basta, quem diz basta para a gente não é o espírito, não. É você. Meu. É você que já viveu essa experiência. Eu pergunto, qual de nós já não teve esse problema de passar mal porque comeu demais? Porque Difícil. abusou de alguma coisa? Quem? Eu, pelo menos, mais de 10 vezes, com certeza. Ah, eu muito Não é só de mais. comer, não, de outras coisas também. Muito Então, a mais. gente já sabe que se passar do limite, vai quebrar a cara. Então, essa intuição, ela é anímica, porque ela vem da nossa própria alma. Aquele anúncio que diz assim, como é que é? Toma vergonha, cara sem vergonha. Entendeu? Toma vergonha, cara sem vergonha. Essa voz vem da gente. Ela é Sabe que anímica. não pode. Vai tomar chá de boldo. Tem gente que até já tem o boldo dentro de casa. Não é verdade? Eu já compro todo mês, Eu tenho. porque tu Tenho um sabe pé que vai. enorme. Entendeu? O cara não, tem, todo mês vai. Quando sai da cidade, passa naquela loja, Casa Pedro, né? Armazém. Eu Aí tenho um pé. eu vou comprar aqui umas ervas. Aí diz assim: o que você vai tomar? Aí eu acho que eu vou comprar carqueja e chá de boldo. Por quê? Aqui tem Carqueja e chá de boldo. Porque tu Tenho mudas, sabe que se tu vai meter o pé quiser. na mata, Tenho boldo até o pé teto. na jaca. Então, eu vou levar já carqueja e chá de boldo. Porque tô, entendeu? Às vezes um de boteco. noite, acorda de noite, tô com uma vontade de comer aquele negocinho, né? Aí você vai da Hum, geladeira, pega aquele negocinho uma pizzazinha gorduroso, temperada. dá esquentadinho e come. Meia-noite, 11 horas, vai bagunçar. Aí você não, mas eu já tenho aqui o chá de carqueja. Antes de dormir, eu vou tomar meu chá de carqueja, né? Para poder aliviar, porque você, né? Então, é a torresmo. A Cris está dizendo torresminho, Torresmo. não é? Ah, esse eu não posso. Imagina. Então, a intuição é anímica, porque ela vem da própria alma. Já a inspiração Intuição. é mediúnica, porque ela vem de fora, vem do outro, né? É os Anímica. espíritos que nos sopram. É a inspiração. A inspiração é mediúnica. Às vezes, o amigo espiritual está dizendo: você não sabia que não podia fazer isso? Você não sabia? Toma cuidado, meu filho. Isso é inspiração mediúnica, vem do outro. Mas a intuição é anímica, vem É da nós. nossa alma, né? Então ele diz aqui: se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, essa voz é a da nossa consciência, é anímica, é a intuição, evitaria a maior parte dos males, cuja causa a gente lança a natureza. A natureza que a gente considera culpada. A gente sempre quer arrumar alguém para. Vamos voltar lá da 715. Então, é o que ele falou aqui. Aquele que é ponderado, equilibrado, educado. Esse negócio de comer demais também tem da nossa educação, né? O conhece por intuição, quer dizer, conhece o limite do necessário. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência. Experiências, às vezes, não muito boas. E a sua própria custa. Abusou e aprendeu. 716. Mediante a organização que nos deu, organização física, né? Nosso corpo, muito não traçou a natureza o limite das nossas necessidades. Então, mediante a organização que nos deu, nosso corpício, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Sem dúvida, sem dúvida. Mas o homem é insaciável, sempre quer um pouco mais.
Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. A natureza nos deu os corpos. O nosso estômago tem um certo tamanho, não é? Mas às vezes a gente quer, né? Aquele. Come. Aí a pessoa fica assim, ai, meu Deus, acho que estou passando mal. Estou afrontada. Não é assim que a gente faz? Então, A por meio gente da come organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios Porém, lhe alteraram a Constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então, às vezes, a gente tem vícios de alguma coisa, e aí a gente cria uma necessidade por causa do vício. não Eu é tenho real. necessidade disso. Não, na realidade, você não tem. Mas devido ao vício que você adquiriu, você passa a ter essa necessidade. Olha os nossos irmãos dependentes químicos, não é? Ele se vicia em alguma coisa e passa a ter necessidade daquilo. Quando ele faz o tratamento, ele entra em abstinência. Não sofre? Sofre terrivelmente. Sofre terrivelmente. Porque ele acredita que ele tem a necessidade daquela droga. Ele sofre terrivelmente, mas ele não morre. Com o passar do tempo e do tratamento, a necessidade vai diminuindo. Então, ele percebe que, na verdade, ele não precisava daquilo, mas ele criou aquela necessidade pelo vício. Ele criou essa necessidade pelo vício. Mas uma necessidade que ele não tinha. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, ele diz aqui, ó, a natureza traçou o limite das nossas necessidades. Porém, os vícios de todo tipo lhe alteraram a Constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. E tem gente até que mata. Mata o outro para matar a sua necessidade, não é assim? A gente está fazendo aqui uma. Né? Tem gente que mata as outras pessoas para poder conseguir alguma coisa e matar a sua necessidade. A gente Que vê isso. loucura. Vamos dar uma avançada aqui. Marca, ó. Marca essa página para não se perder. Bota aí o marcadorzinho dessa página. E vamos olhar a questão 926. Lá na frente. 926. Esse assunto que a gente está falando, gente, é muito importante. E esse livro foi escrito em 1857, a primeira edição, a segunda em 1860. Mas olha como o problema é atual. 923, Está falando de problemas nossos de hoje. 923. 926, parte quarta, capítulo 1, das penas e gozos terrestres. Olha a pergunta de Kardec. Criando novas necessidades, necessidades que a gente não tinha, mas a gente criou. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Quando eu crio novas necessidades para mim, eu muitas vezes crio uma fonte de novas aflições, novos problemas que eu não precisava ter. Aí olha a resposta dos espíritos. Os males deste mundo estão na razão das necessidades fatícias, quer dizer, necessidades que você não precisava, artificiais, que vós criais. Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais. Quantas pessoas estão passando hoje por dramas terríveis, porque criaram necessidades devido aos vícios que adquiriram, que ela não precisava. Tem um monte, não tem? Tem. Aí diz assim: há muitos desenganos se poupa nesta vida
aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. Então, ele está dizendo o seguinte: quem tem bom senso e equilíbrio não arruma dor de cabeça para si próprio, nem problema para resolver. Mas isso tem que ser aquela pessoa que sabe frear os seus desejos. Quer dizer, aquele que sabe que só pode botar a mão aonde ele realmente pode alcançar. Então, quando você encontra uma pessoa que não tem esse limite, ela se complica e muito. Aí ele continua aqui. O que menos necessidade tem, esse é o mais rico. Por quê? Porque é aquele que arruma menos problema para si. Então, o que menos necessidades tem, o que sabe viver com o necessário, ele é o mais rico, é o que menos sofre. Aí, para a gente ver isso aqui, ó, deixa marcadinho aí, né? Jesus tratou desse caso. Jesus, uma vez, conversando com os discípulos, ele falou para os discípulos sobre o necessário. Vamos pegar lá o nosso Evangelho de Mateus, quem viu lá nos. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 5. Uma vez Jesus conversando com os discípulos, né? Ele disse assim, Mateus capítulo 10, versículo de 5 a 15, ele disse assim, a estes 12, é Mateus, primeiro Mateus falando, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes ordens. Então, Jesus chamou os seus apóstolos para que eles fossem para algum lugar e deu para eles algumas ordens, orientações. Ele disse assim, não vos desvieis para a estrada das nações, e não entreis em cidade samaritana, mas ide antes continuamente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está dizendo que quem são as ovelhas perdidas? Se preocupem mais em ajudar os que necessitam. Ao irdes, pregai, dizendo, o reino dos céus se tem aproximado. Curai doentes, ressuscitai mortos, tornai limpos os leprosos, expulsai demônios, de graça recebestes, de graça dai, porque todos eles eram médiuns. De graça recebestes, de graça dai. Agora, olha as orientações aqui sobre o necessário. Não adquirais nem ouro, nem prata, nem cobre para os bolsos dos vossos cintos, nem alforge para a viagem, nem 2 peças de roupa interior, nem sandálias, nem bastão, pois o trabalhador merece o seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai nela quem é merecedor e ficai ali até partirdes. Então, ele disse para eles o que eles precisavam fazer. Tá? Não levem ouro nem prata, nem cobre. Levem o necessário. O necessário. Porque se levassem muito dinheiro, podiam chamar atenção de ladrões, que as estradas eram cheias. Lembra de Paulo de Tarso, quando ele conta em Paulo Estevão, que uma vez ele e mais 2 companheiros saíram pela estrada e aí eles foram assaltados? Os ladrões levaram tudo que eles tinham, as poucas moedas, a comida que eles levavam, e não contente ainda bateram neles, porque as estradas eram cheias de ladrões, coisa que hoje a gente não sabe do que se trata.
Mas naquela época, eles iam pelas estradas, podiam encontrar, né? Então Jesus disse assim, ó, nada de levar isso. Levem Chama o atenção. necessário, tá? Nada de levar alforje para viagem, nem 2 peças de roupa, nada disso. Roupa do corpo. Aonde vocês chegarem, batam a porta, digam o que vocês são quem vocês são. E que era normal naquela época, as pessoas oferecerão a vocês o que vocês precisam. O alimento, a pousada. Se não oferecerem, vão assim para o campo, que eles iam pelas estradas do campo, peguem frutinhas para comer. Então, Jesus já diz aqui: levem o necessário, porque ele sabia quem eram aqueles homens. Ele faz esse alerta. Eles eram homens, né? Que, como homens, poderiam, de repente, querer carregar muita coisa, né? Aí eu quero levar isso aqui um pouquinho mais. Então, Jesus dizia para eles: ó, levem o necessário. Não carreguem nada que vocês não precisem verdadeiramente. Jesus faz esse alerta para eles, né? Para evitar qualquer tipo de queda. E nós somos propensos. Então, isso, cuidado. Levem o necessário, né? Aí também aqui, deixa eu ver onde eu parei, né? Agora vamos dar uma olhadinha na questão 674. 674. Deixa aí marcadinha aqui, ó. Essa 600, já questão que a está gente está abrindo. vendo, 926, deixa marcado que a gente vai voltar nela. A gente vai voltar na 926. Vamos na 670. 674. 600. A 674 diz assim, da Lei do Trabalho, capítulo 3, parte terceira. Necessidade do trabalho. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar, mas porque ele aumenta as necessidades e o gozo. E a civilização. Então, aqui, ó, o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. Então, todos nós temos que trabalhar. Agora, aí eles aqui. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, muitas vezes, a gente ultrapassa o nosso tempo de trabalho. A gente quer trabalhar um pouco mais, vou fazer mais 1 hora extra, vou trabalhar mais isso, mais aquilo, por quê? Isso aqui é muito peculiar. Férias, 30 dias. Vou tirar só 15, vou vender 15 dias. Entendeu? Vou vender 10 dias. Às vezes a pessoa vende suas férias, que deveria ser para ela repousar, para poder ter um dinheirinho a mais, porque eu quero comprar um carro novo, eu quero comprar aquela televisão de 85 polegadas. Estou dizendo coisa que eu vou lá na Casa da Bahia e fico olhando, né? Eu tenho uma de 48, mas eu olho, ai, que linda televisão de 66 polegadas. Entendeu? Aí a gente fica olhando, nossa, que televisão. Já pensou? 66 polegadas. Que beleza, né? A tua de 48 tá ótima. Mas você viu lá de 66 polegadas. Essa semana eu vi uma de 85. Aí você fica olhando assim, né? Aquela geladeira espetacular. A tua dá certinho, mas aquela Olha, geladeira pode. espetacular. Não é assim que a gente fica? Nossa, que geladeira. Aí você vê outra coisa, assim, aquela panela elétrica, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que você não vai precisar. Mas você olha que espetáculo. A Shopee passou do Facebook, cada coisa da Shopee. Você diz assim, nossa, eu preciso daquilo. Não precisa nada. Nem vai usar aquela droga. Mas você passou da Shopee, né? A mulher faz um monte de coisa, né?
Olha que extraordinário. A Shopee, às vezes, mostra no Facebook um monte de coisa que você acha lindo, maravilhoso. Você não vai Não precisar serve mais para daquilo, mas o teu nada. olho, ó, é desse tamanho, né? Que a Shopee, nossa, que cada coisa linda na Shopee. Um monte de tralha. Que você usa 2, 3 vezes, não presta. É tudo assim, sabe? Aquele material que dura pouco e acaba, quebra logo. Mas É, você fica, né? Então, às vezes, você vende as tuas férias para poder ficar com aquele dinheiro na mão, para poder gastar comprando essas coisas que você não tem necessidade. Voltamos aqui a 926, por isso que eu deixo aqui. Deixa você marcadinha já fez 926. Vou voltar a ela. Aí ela diz aqui, da 926, 26. invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. 120. Aí a gente olha, inveja aquele que a gente acha que é feliz, porque tira férias no iate, na beira da praia, né? Aquelas coisas nada toda. Sabeis, porventura, o que lhe está reservado? Que a gente olha aquela pessoa, né, viajando, usando andando naqueles carros. Você sabe como é que ele está. Aí tem gente que diz assim: ai, eu queria tanto estar no lugar dele, não é? Andando naquela Ferrari, é, tirando férias das ilhas gregas, aquela coisa. Ai, eu adoraria, meu Deus. Ai, quando é que eu vou poder? E cheio de inveja daquela pessoa. Mas você sabe lá o que aquela pessoa está passando? Você sabe lá o que é a vida dela? Será que se você soubesse o que aquele cara que anda naquela Ferrari passa, você queria Pois trocar é. de vida com ele 5 minutos? Vezes, você não sabe, às vezes o cara está de Ferrari, mas, meu Deus do céu, a vida dele é uma droga, uma infelicidade, mas ele está lá de Ferrari. Né? Aí ele diz aqui: se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso, então, virá. Deveis, de preferência, lastimá-los. Deus, algumas vezes, permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Então, quando você vê alguém que não é um bom caráter, vivendo maravilhosamente bem, ele diz aqui: não inveje essa pessoa, porque com lágrimas ela vai pagar o mal que está fazendo. Porque a gente não vê aí um monte de gente corrupta aproveitando a vida, curtindo nas mansões de 30 quartos, iate, e a gente fica, olha só, invejando. Ele diz aqui: não inveja isso, não, porque com muitas lágrimas ele vai pagar isso aí. Aí ele diz aqui: quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta se a suportar com coragem. Lembrai-vos dessas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Então, essa questão 926 é um tremendo alerta para a gente. Cuidado. Tem um ditado popular que diz assim: cuidado com o que você deseja, que Deus pode te dar. E aí você vai dizer, depois você vai lastimar aquilo. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente deseja. Vamos voltar para 717, que é o nosso estudo de hoje? Então a gente, né, está falando, essas questões parecem que foram escritas hoje para a gente. Né? 717. E se há de pensar dos que assambarcam, quer dizer, se apoderam dos bens da terra para se proporcionarem o supérfluo com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. É, Olvidam, quer dizer, esquecem a lei de a lei de Deus Deus. e terão que responder pelas privações
que houverem causado aos outros, né? Aqueles que se apoderam dos bens da terra para terem o supérfluo, com prejuízo do outro. Esquece a lei de Deus. E depois vão ter que responder pelas privações que causaram outra. Aí tem uma nota de Allan Kardec que diz assim: nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que os selvagens conhecem. A palavra selvagem, né, a gente sabe que a visão daquela época era outra da visão de hoje. Hoje a gente sabe que os indígenas não eram selvagens, né? A civilização criou necessidades que os selvagens desconhecem. E os espíritos que ditaram os preceitos acima, quer dizer, os ensinamentos acima que nós lemos, não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Os espíritos amigos não querem dizer para você assim: viva na pindaíba, seja paupérrimo. Eles não estão dizendo isso para a gente, né? Eles não estão querendo dizer isso. Aí Kardec continua: tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros, nós temos um monte aí, né? São aqueles que roubam o dinheiro da merenda escolar, que roubam o dinheiro do remédio, que deveria ter no posto de saúde e dos hospitais para atender a quem não pode comprar. Aquele que rouba a cesta básica, que falsifica documento para poder receber ou a Bolsa Família, não tem gente assim? Aqueles que, durante a pandemia, não precisavam, mas receberam o auxílio. Aquele auxílio tem até filho de prefeito que recebeu, Horrível, né? empresário que recebeu. Ele está falando sobre esse, né? Então, os que vivem à custa, porque se ele recebeu, alguém ficou sem receber, né? Alguém que precisava. E foram muitos os que receberam. Inclusive alguns militares. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram, em seu proveito, os benefícios da civilização. Desta tem apenas ele, esse que explora, que rouba, dessa civilização, ele tem apenas o verniz. Como muitos aqui da religião, só tem a máscara. Muito interessante isso. Ele tem apenas o verniz da sociedade. Parece um homem educado, né? Mas não é. É igual o que se diz religioso, mas explora. De religioso, ele só tem a cara. Aí, deixa eu ver aqui o chatinho, uma coisa. Ele diz aqui: desta tem apenas o verniz. Quer dizer, os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz de homem civilizado. Parece civilizado, mas na realidade não é. Não é. Não é civilizado. É o ignorante, como muitos aqui da religião só tem a máscara. Então, vamos pegar aqui no nosso evangelho Marcos, que eu passei para vocês também, capítulo 10, para a gente ver como o Evangelho trata de tudo isso. Marcos, capítulo 10, versículo 46 até 52. Marcos, ele está falando do verniz, tá? E chegaram, verniz é aparência, é aquela aparência. E chegaram a Jericó, o Jesus com seus discípulos. Mas quando ele e seus discípulos e uma multidão considerável estavam saindo de Jericó,
encontrava-se sentado à beira da estrada Bartimeu, filho de Timeu, um mendigo cego. Quando Bartimeu ouviu que era Jesus, o Nazareno, principiou a gritar e a dizer-lhe severamente, começou a gritar e a dizer: Filho de Davi, Jesus, tem misericórdia de mim. A isto, muitos começaram a dizer-lhe severamente que se calasse. Muitas pessoas estavam ali, inclusive os discípulos, viraram para Bartimeu e disseram: Cale-se, Bartimeu. Mas ele gritava tanto mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou assim e disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Presta atenção. Jesus disse para ele: Jesus se dirigiu aos seus discípulos e disse: Chamai-o, quer dizer, vá até lá e traga Bartimeu. E os discípulos foram lá, chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Aí, olha o que Bartimeu faz. Lançando de si a sua roupa, quer dizer, a sua roupa exterior, a sua capa, em algumas Bíblias está capa, lançando de si, quer dizer, retirando de si a sua capa, ou a sua roupa exterior, pulou de pé e foi ter com Jesus. E Jesus disse-lhe em resposta: Que queres que eu faça para ti? O cego disse-lhe: Rabone, deixa-me recuperar a vista. E Jesus disse-lhe: Vai, tua fé te fez ficar bom. E ele recuperou imediatamente a vista e começou a segui-lo pela estrada. Mas olha o que Bartimeu fez. Quando Jesus o chama, ele lança de si, arranca de si a sua capa, a sua roupa exterior. Bartimeu, para ir conversar. Por que ele não podia ir com a capa dele? Era a capa que ele estava vestindo. O que é uma capa? Não é algo que nos cobre? Não. Na minha Bíblia diz roupa exterior, mas nas outras dizem capa. A capa não é uma coisa que nos cobre? Para conversar com Jesus, Bartimeu livrou-se da capa, isto é, das As aparências aparências. do verniz. As aparências. Por que isso? Com Jesus, né? Ninguém que está com Jesus pode viver das aparências. Ninguém vive das aparências, ninguém vive pelas aparências. É preciso conversar com Cristo, com o nosso interior. Entendeu? Então, Bartimeu levantou-se e jogou fora a capa. Nós não podemos ir conversar com Jesus com as nossas aparências. Nós temos que nos desnudar para conversar com Jesus. Não adianta conversar com Jesus fingindo ser o que não é, mostrando uma aparência. É o que o Kardec disse aqui da notinha da 717, que muitos que se dizem cidadãos de bem, dessa palavra cidadão tem apenas o verniz. Como muitos há que da religião só tem a máscara. Lembra daqueles sacerdotes do templo, quando iam conversar com Jesus? Todo com aquelas coisas?
Eles só tinham aparência, estavam cobertos pela capa. E Jesus sabia. Jesus sabia quem eram eles, o que estava debaixo da capa. Lembra do túmulos caiados? Bonitos por fora e Por podres por dentro. dentro. É a aparência que a pessoa tem. E quando você se aproxima de Jesus, você tem que ser você. Você tem que se despir das aparências, tem que lançar fora capa. Vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu também passei para vocês. Muito interessante isso, né? Evangelho, capítulo 16, item 14. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 14, no 10º parágrafo. É o penúltimo parágrafo, tá? Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse item 14 é desprendimento dos bens terrenos. Ele é grande, mas é lá quase no final do item 14, penúltimo parágrafo. Diz assim: a ninguém, isso está bem em cima do que o Kardec falou aqui, quando Kardec disse assim, que os espíritos que ditaram os preceitos, os ensinos que nós já lemos, não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem, como ignorante. Então, ele diz assim no parágrafo 10º do capítulo 16, item 14. A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade, porquanto que tal fizesse, tornar-se-ia em carga para a sociedade. O sujeito é rico. Ah, vou seguir Jesus, vou jogar minha fortuna toda fora. Amanhã é mais um a pedir esmola da rua, pelo amor de Deus. Proceder assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. Ah, é para eu me desprender dos bens terrenos? Então vou dar tudo. Vou levar a sua boa. For egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se de responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Porque a riqueza pressupõe responsabilidade, não é? Como é que eu vou usar essa riqueza? Eu vou ter uma empresa, eu tenho que administrar a minha empresa. Afinal, tem muitos funcionários que estão sob a minha responsabilidade. Não, não quero isso. Não quero essa responsabilidade. Vou dar toda a minha riqueza para não ter responsabilidade. É isso que ele está falando aqui. Proceder assim, for compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. For egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se de responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede, quer dizer, concede a riqueza a quem bem lhe parece, a fim de que administre em proveito de todos. Não é só em seu proveito. O rico tem, pois, uma missão que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Porque se ele usa essa riqueza para ajudar os outros, mesmo que ele se aproveite dela, isso é bom para ele ganha mérito. Rejeitar a riqueza, quando Deus a outorga, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer. Gerindo-a, quer dizer, administrando-a com critério, com responsabilidade, né? Então, quando a pessoa recebe uma riqueza e não administra com responsabilidade, está renunciando aos benefícios do bem que se pode fazer. Sabendo prescindir dela, vai ter um momento que talvez eu tenha que abrir mão dela. Aconteceu alguma coisa, eu talvez tenha que abrir mão dela. Sabendo prescindir dela, quando não a tem, sabendo empregá-la utilmente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário, procede a criatura de acordo com os desígnios do Senhor. Eu trouxe aqui para a gente um exemplo.
Alguém já viu aquele filme A Lista de Schindler? Já, O várias vezes. empresário alemão, acho que ele era alemão, não tenho certeza, mas acho que ele era alemão. Alemão. Um homem Alemão. rico da Alemanha, muito rico. Dono de uma grande metalúrgica. Empresa, né? Quando ele começa a perceber o que está acontecendo, e ele era amigo dos Dos- oficiais nazistas, ele vivia Uau. naquele meio de homens ricos, poderosos, vários empresários alemães. Vários empresários alemães serviram aos nazistas. E ele era Tinha amigo daqueles patamar, né? homens. Ah, Vivia nas mesmas rodas sociais que aqueles oficiais nazistas, que aqueles empresários nazistas viviam. Até que ele começa a perceber o que está eu aqui, acontecendo. E ele decide ajudar. a Como? fábrica. Ele procura um amigo Ah, que era um oficial nazista, um dos piores, amigo dele. E diz para ele o seguinte: eu fábrica. vou colocar a minha metalúrgica a serviço de Hitler. Nós vamos fabricar munição e armas para as tropas alemãs. O pessoal fica, ele, mas para isso eu preciso de mão de obra barata. Não estou a fim de Contratado. pagar salário para ninguém. Então faz o seguinte: eu vou alugar prisioneiros dos campos de concentração, judeus. Vocês me mandem, por exemplo, para começar o serviço, vocês me mandem aí um exemplo: 100 prisioneiros dos campos. Inclusive, havia um judeu que era o responsável pela lista. Esse veio para o Brasil, morreu aqui no Brasil. Aí, ele disse assim, manda esse pessoal para mim. Chegando aqui, eu vou colocá-los para trabalhar. Aí o oficial nazista mandava 100. Ele recebia esse pessoal e dizia para eles o seguinte: vamos fabricar armas que não funcionem. Armas com defeito. Munição que não exploda. Sabe? O máximo, eu não vou dizer que todas vão ser assim, mas uma boa parte vocês vão fazer assim. Ah, Lá no campo de batalha, quando eu tentar atirar com aquela metralhadora, talvez ela dê 2, 3 tiros e pare, enguiça. ah. Começaram. E aí, o que ele fazia? Dos 100 que vinham, ele pegava 50 e entregava por aqueles grupos que escondem judeus e mandam para outro lugar. E assim Ele se foi. vincula a grupos assim. Aí ele consegue pegar uma parte Ó, vai e bastante manda. gente. E ele tinha um auxiliar, que era um judeu prisioneiro, que anotava os nomes das pessoas. Que era. Aí, quando ele tinha pouco, que ele mandou a mensagem, Lista. ele ligava para o amigo e disse assim: manda mais, que aqueles morreram. Morreram de tanto trabalhar, você sabe como esse pessoal é, né? Aí o cara mandava mais. Aí, daqui a pouco, esses prisioneiros morrem de fome, morrem de frio, morrem porque não quer trabalhar. E os alemães estavam um Ele pouco mandava ligando embora. com o que estava acontecendo com a mão de obra. Com isso, ele salvou milhares Muito. de pessoas. Tem uma cena muito linda, quando depois termina a guerra, e com isso foi a fortuna dele toda, porque ele botou o dinheiro dele ali, toda essa história, para ajudar, para poder pagar para os caras tirarem os judeus da Alemanha. Tudo isso custava dinheiro, né? Para poder levar aquela coisa arada toda. Muito lindo o Não era filme. barato você conseguir alguém que pegasse um grupo, tinha E que ficasse contratar quieto. barco, essas coisas para poder escoar esse Ah, pessoal. Tem uma cena linda que ele está, quando termina a guerra, ele está na porta da fábrica e alguns prisioneiros, né, que ficaram ainda na fábrica vão estar com ele, ele vai embora com a mulher. E aí, esse veio, que era os que escrevia, né, o nome da lista, depois ele veio para o Brasil. Aí eles vão se despedir dele. E aí, quando eles estão se despedindo dele, ele olha para a mão dele e vê que ele tinha um anel.
um anel valioso, que era anel de família. Aí ele olha assim, e ele diz assim: ah, meu Deus, eu ainda fiquei com esse anel. Quantas pessoas esse meu anel ainda podia salvar? Que era um anel com pedra preciosa. Aí ele diz: não, 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 não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Passado muitos anos, 50 anos depois, houve uma homenagem para ele lá em Israel. Então, está o túmulo dele, da mulher dele, né? E vários lá. E aí eles, no túmulo, tem uma pedra com o nome dos judeus que ele tirou de lá. Então, o nome de todos eles. Aí o senhor que tinha trabalhado com ele, que está lá, ainda está vivo, ele fala: mas não são só esses que estão aqui na lista que ele salvou. Aí ele olha à minha volta. São quem? Os descendentes daqueles, os Que netos, foram salvos. bisnetos, daqueles que escaparam de lá e que nasceram fora da Alemanha. Porque cada pessoa daquela que foi embora casou, teve filho, teve neto, Exatamente. bisneto, por causa dele. Aí ele fala: ele não Enche de salvou apenas gente. essas, não sei quantas pessoas, 2.000 pessoas, não sei quantas foram. Ele salvou também, olha só, aí tem um monte de gente assim no cemitério, que são parentes, descendentes daquele que ele salvou. Então, olha que coisa linda, não é? Então, ele diz Estão aqui: vivos até hoje. sabendo sacrificar, quer dizer, abrir mão dessa fortuna quando não a tem, ou sabendo empregá-la utilmente, ele empregou a fortuna dele utilmente, quando procede a criatura de acordo com os desígnios do Senhor. Porque você, tendo a fortuna, você deve usá-la para o bem. E se houver necessidade de abrir mão dela em prol de alguém, abra. Porque, na verdade, ela não é nossa, né? É Com algo que certeza. Deus nos deu. Abra, diz aqui, né? Sabendo sacrificá-la quando necessário, procede a criatura de acordo com os desígnios do Senhor. Diga, pois, aquele a cujas mãos venha o que no mundo se chama boa fortuna. Então, ele está dizendo para aquele que recebeu a fortuna, ele deve dizer assim: meu Deus, tu me destinaste um novo encargo. A riqueza é um encargo. Dá-me a força de desempenhá-lo segundo a tua vontade. Né? Então, é É uma um grande tremendo filme. responsabilidade Nossa, para aquele que tem a fortuna. E, no entanto, às vezes, a gente vê pessoas que receberam a prova da riqueza, que é uma prova muito difícil, abusando dessa riqueza em seu próprio benefício verdade. e nada estendendo para o próximo. Terá que responder por isso no futuro. Terá que responder por isso no futuro. Né? Então, gente, a gente vai encerrar aqui. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Vamos lá, gente, vamos lá. Estou sem, eu gostaria. Mas não, estou sem. Ninguém tem nada para falar? Tinha para falar, mas estou sem som. Então, gente, a gente vê como esse assunto é importante, né? É atual. Eloá, você não está sem som, Fala, não. Verinha, Eu não estou estou com te som, ouvindo. Vocês então. estão ouvindo a Não, Verinha? A Eloá quer falar, Tira mas não, eu teu ela estava acha que microfone da está sem tentando. vida aí. som. Eu estava Não está tentando, para te mas ouvir. Pode esse falar. filme eu vi. Vocês estão me Olha, gente, ouvindo? eu acho que eu vi umas 500 vezes esse filme é Vocês estão me maravilhoso. ouvindo? Agora fala, Verinha, agora eu te ouvi. Deu um probleminha aqui no meu microfone. Era a Eloá que queria falar e ela achava que estava sem som. Não, Mas eu que ela estava aqui. disse, Eu que não estava ouvindo vocês. Né? então, ela está. Aí eu estou avisando para ela que ela Aham. está com som. Pode Pois é, falar, mas Eloá. agora. É. Tá Ela me está falando sobre o escutando? filme, Estou tá? sim, Pode estou te falar, Eloá. escutando. Maravilhoso. Olha, eu devo ter assistido esse filme já umas 100 vezes, porque eu não perco uma vez quando eu vejo. Ele é maravilhoso, ele é lindo. Olha que trabalho bonito, né? Esse homem.
E eu E tem nunca vi gente por esse, aí andando ainda Assista, descendente disso, e eu né? assista. nunca vi Aquele porque vestidinho eu vermelho, Lista de né, tive. Schindler. Luá? Aquele vestidinho vermelho, né, Luá? Pois é. Nossa, Nossa. aquela cena do vestidinho Interessante é vermelho. que eu nunca vi esse filme Assista, por você medo. vai, ó, chorar. Não tem, é Eu acho, lindo, é de eu tenho chorar. muito medo de ver. Assim, Não, não, medo não, esse eu é acho que eu vou, maravilhoso. Ele é eu muito Esse não não tem a bonito. consigo. maldade que É um tem dos filme outros, muito muita bonito. maldade. Muito Eu não Esse bonito. tem, consigo essa ver história é esses filmes bonita. que envolvem E ele é Qual é o nazismo. verdadeiro. nome? Ele É é muito bonito verdadeiro. aquele filme. Muito Nunca bonito. Tu vi, não. acaba Posso até chorando. ver. E é Qual muito é o nome? emocionante também. Você já Bem, viu, Ana? Não, eu quero saber o nome do é a filme. lista de Schindler. Schindler. A lista de Schindler. É S-C-H Schindler. Schindler. E Lindr. Eu vou ver se eu acho a capa do filme e boto lá Ah, já no vi grupo. também, vi há pouco tempo de novo, hein? É um Eu vou, dos mais eu Vi na vou botar no Netflix. lindos grupo o e Evangelho do educativos que eu já Muito Servo. vi lindo, a A Vera. respeito. capa do filme. A eu lista de tenho, eu tenho Schindler. uma É certa, assim, belíssimo, belíssimo. eu tenho Não, certo esse receio pode de ver. ver filme Tem o menino, que olha, o envolve menino de pijama. Você nazismo, já Não, assistiu aquelas o esse filme é muito bonito. Pijama? barbáries assim, Hein, Vera? É não muito consigo. bonito. É muito Muito bonito. bonito. Bem, gente, semana que vem, dia 15/9, nós vamos começar na questão 718. Privações voluntárias, 718. Ok. mortificações, tá? Gente, olha 718. só, 718. Uhum. quarta-feira eu Ok. vou fazer minha cirurgia, tá? Quem lembrar, Mas vou firma botar aí o seu Do nome quê? aqui. pensamento. Cirurgia do quê? Do pé? É, É, vou Opa, consertar minha patinha. é que porque Vou ter, ela beleza. acho saltitou que vão consertar. demais. Poxa, Saltitou demais nos palcos da vida. Sambei ai, coisa demais, boa, né? Vera. Como dizia a minha amiga, né? Ela foi, sambou muito na ribalta. Foi muita gafieira. Muito na Poxa, ribalta. Não foi valeu, não valeu? gafieira, não. Foi Foi muita muito na gafieira. Agora ribalta, minha filha. Era vou bom, na consertar época o era tendão. gostoso, né? Aí deu esse Agora, problema. É assim mesmo. Pecador é assim, uma hora cada Ai, ai, olha, vou te dizer, bota pecado nisso. É muita quem não cirurgia para uma peca? pessoa Quem não só. pecou? é Vera É, Lúcia, né? Vai sem aonde? acento. Como diz a Ah, Denise Fernandes e a mulher do aplicativo, a única que me chama de Vera Lucia. Lembra, Denise, que você me chamava de Vera Lucia? Lucia, Que Vera meu nome não Vera Lucia, tem Lúcia é acento. mexicano, é espanhol. Vera Lúcia É porque meu Lucia. nome não tem acento. está aqui já. Vera Agora, por Lucia. Quarta-feira, favor, 7 horas para da de ir para manhã, tô ribalta. lá. Tá. Para de ir para ribalta, porque já passou do tempo. Ai, agora não vou mais, não. Agora é só para ribanceira. Isso, Beleza. Boca. Ai, Tchau, ai. gente. Boa tarde. Segunda-feira, né? Bem, meus amigos, Quarta. vamos Quarta. encerrando aqui o nosso Aonde? estudo de Aonde? hoje, Aqui na Barra, por aqui? agradecendo muito a Deus Jacarepaguá. pelas Depois eu te falo. bênçãos que Ele nos dá sempre, tá? Com Porque o certeza. Senhor está Isso sempre aí. aí nos ajudando em todos os momentos. Então, a gente só tem que agradecer muito a Ele. E se tiver algum apoio que eu dei, que vocês não viram hoje, não tem importância, não. Deixa aí, que fica para a aula que vem, tá? Aham. Eu botei mais algumas coisas lá no grupo. Eu estou botando sempre no grupo lá do Evangelho do Cefa, tá? O apoio. Tá. A Olha aqui. câmerazinha aqui é um probleminha. Então, vamos encerrando Tá. aqui. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Lembrando que hoje tem o nosso painel espírita, Todos pela Vida. Eu já mandei para vocês, só que eu mandei no sábado o link, o cartazinho. A aula de hoje é Desmistificando o Suicídio, Suicídio, eu vi. Fatos e Mitos, com nosso irmão Lúcio Brandão, 18h30. Já mandei sábado o link e o cartazinho para vocês compartilharem. Espero poder contar com a presença de todos. Daqui a pouco a gente se vê, tá bom? Uhum. Ou a câmera fica desmontando aqui.
Tá bom? Um beijo aí do coração de todos.